Saudações a você que nos vê, que nos ouve. Privilégio muito grande tirarmos alguns minutos do nosso dia para refletirmos. E todas as vezes que nos debruçamos sobre a palavra de Deus, quando a lemos, quando deixamos que o Espírito fale ao nosso coração, o aprendizado vem. E nós estamos num momento ímpar de aprendizado. É um momento rico, profundo, apesar das crises, apesar das dificuldades, para olharmos para a humanidade e entendermos que todos nós estamos ligados e que todos nós precisamos uns dos outros e que as nossas ações, individuais ou coletivas, ainda que pensemos que não afeta o nosso semelhante, ela afeta. Tanto de uma forma positiva, quando olhamos e percebemos que o outro é tão importante quanto nós, ou quando olhamos e desprezamos o outro. E a partir desse individualismo, desse egoísmo, produzimos na vida do outro, na vida do nosso semelhante, a quem o Senhor ordenou que nós o amássemos tanto quanto a nós, o estrago estará feito quando assim agimos. E eu estava meditando um texto bíblico que tem lições profundas. É um texto extremamente conhecido de todos, quando os nossos primeiros pais cansam-se de Deus e desejam experimentar novas sensações. Deus havia orientado que os nossos primeiros pais ficassem no jardim cuidando, vivendo, de uma vida que Deus havia planejado. Mas isso cansou. E quando a vida cansa, e quando determinado lugar cansa, nós acreditamos que deva existir outros lugares através da qual ou no qual nós poderemos ser felizes. E buscamos esse lugar com intensidade. Mas muitas vezes, quando paramos, quando refletimos, olhamos, percebemos que o lugar que nós havíamos deixado, ali é que era o lugar verdadeiro da felicidade. Mas não dá mais para voltar. É muito complicado, é muito difícil a volta. E continuamos então, de uma maneira teimosa, a procurarmos outros abrigos, a procurarmos outros jardins que alimente o nosso físico, que alimente a nossa alma, que nos tire o cansaço que estamos sentindo. E nós estamos cansados, precisamos reconhecer isso. Na palavra de domingo, Isabel trouxe a necessidade de realmente assumirmos o momento. E esse tem sido um momento bastante complicado, gente. Hoje, dia 10 de março, as notícias que nos chegam são mais apavorantes do que as notícias que nós tínhamos no início, há um ano atrás. Imaginávamos que neste período tudo já estaria normalizado, mas, infelizmente, a coisa está num crescente. Nunca ouvimos de tantos amigos que padecem, que sofrem, de tantas famílias enlutadas perto de nós. E aí então precisamos parar e muitas vezes refletir profundamente. É possível ainda sermos felizes? Ainda é possível eu individualmente ser feliz neste local, neste momento da vida? Vamos então refletir um pouco. O texto, óbvio, vocês já devem ter compreendido, encontra-se lá no livro do Gênesis, lá no capítulo 3, versículo 9 até o versículo 13, e que nos diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e eu fiquei apavorado, porque eu estava nu. Então eu me escondi. E então disse Deus: Quem te mostrou
que você estava nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses, certo? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi então. E disse o Senhor então Deus à mulher: por quê? Por que fizestes isso? E disse então a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que você fizeste isso? Maldita será mais do que toda fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Famoso texto, refletido inúmeras vezes, mas que ele produz, né, na nossa caminhada, em determinados momentos, novas reflexões. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, né? Ela nos fala de acordo com aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que no lugar aonde estavam os nossos primeiros pais era um lugar que Deus estabeleceu e que, portanto, deveria ser cuidado. A palavra de Deus nos diz então que depois de um determinado tempo, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, segundo, né, a visão criacionista, cansaram-se daquele jardim. E é muito comum no ser humano de hoje também, em determinadas circunstâncias, nos cansarmos. Somos uma geração ansiosa. Somos uma geração que deseja constantemente novidade, que está acostumado, né, através das mídias, termos a toda hora, a cada momento, novidade que nos atrai. Somos desejosos por novidade. E quando esta novidade vem e tenta roubar de nós a presença de Deus, percebemos que muitas coisas podem acontecer. O grande erro dos nossos primeiros pais foi terem ocupado o pensamento de cada um deles com coisas que não estavam no projeto de Deus. Paulo, quando escreve lá aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer: ocupemos o nosso pensamento com o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que tem boa fama, o que tem virtude e tem louvor. Ora, segundo a criação que nós percebemos do Éden, essas palavras se encaixam perfeitamente àquele local. Era um local verdadeiro, era real, era palpável, né? E foi o próprio Deus quem criou aquele lugar. Lugar, portanto, repleto de pureza, de amabilidade, lugar onde certamente a virtude existia, aonde se completava o louvor perfeito da natureza ao nosso Deus. Esse louvor perfeito a Deus enchia o coração dos nossos primeiros pais de esperança. Mas se cansaram, como muitos hoje estão cansados. E não percebem, então, que precisamos tomar muito cuidado para que nós não caiamos na terrível tentação de nos sentirmos desprotegidos, de nos sentirmos abandonados por Deus e, em decorrência disso, tentarmos achar outros jardins que possam nos alimentar. Esse problema que o ser humano trouxe não afetou somente os nossos primeiros pais, mas afetou toda a raça humana. A morte, o pecado passou a nos dominar. Por causa da desobediência dos mesmos, todos sofreram e continuamos a sofrer a consequência daquele ato. Também podemos olhar para a nossa sociedade hoje e vermos que
a consequência da desobediência tem produzido sinais de morte por todos os lugares. Estamos cansados de ficar trancados. Estamos cansados das máscaras. Estamos cansados do álcool gel. Estamos cansados dos cultos online. E em decorrência disso, perguntamos a nós aonde poderá ter ou estar a felicidade que nós temos direito a ter. E em decorrência disso, procuramos e questionamos-nos muitas vezes e achamos que este jardim, este momento, este tempo, não é o tempo de Deus. E que, portanto, precisamos nos afastar e achar outro lugar. E tomarmos outras atitudes, diferentes daquelas às quais somos orientados. E a virtude de tudo isso, de uma maneira lamentável, a consequência de tudo isso, é que se criou um abismo entre Deus e o ser humano. Entre o próprio ser humano surgiu um abismo. E somos, então, tentados cada vez mais a ouvirmos aqueles que estão perto de nós. E aí existe um perigo muito grande quando colocamos a nossa expectativa no ser humano. Adão comeu do fruto proibido porque foi oferecido a ele pela sua companheira Eva. Quantos perto de nós também vêm com soluções? Saia da igreja, vá se divertir, faça tantas outras coisas, tantas recomendações, tantos caminhos que nos apontam e muitas vezes acreditamos. Há caminhos, segundo a palavra de Deus, que aparentemente são caminhos bons, mas que nos conduzem à morte. Portanto, refletir sobre este momento é fundamental para que nós não caiamos, para que nós olhemos para as circunstâncias que estão presentes e não queiramos sair do jardim, não desejemos abandonar o projeto que Deus estabeleceu para cada um de nós. Quando Deus pergunta para Adão, Adão, onde está? É claro que essa é uma pergunta retórica. Não é uma pergunta de fato do interesse de saber onde Adão, melhor dizendo, encontrava-se fisicamente. Mas onde Adão encontrava-se espiritualmente naquele momento. Adão, onde está? Foi a primeira oportunidade que Deus, olhando para aquele casal confuso, percebe que poderia restaurá-los. E quando Deus pergunta a Adão onde está, o que Deus esperava ouvir de Adão é: Senhor, eu estou perdido. Senhor, eu estou confuso. Senhor, eu estou com dificuldades. Senhor, eu estou desesperado. Certamente, se essa fosse a resposta do nosso primeiro pai a Deus, Deus o acolheria. Quantas vezes Deus também pergunta a cada um de nós: onde você está nesse momento? Ele não quer saber aonde você está fisicamente, mas Ele quer saber aonde está o teu coração, aonde estão os teus pensamentos neste momento. E precisamos refletir. Precisamos continuar com toda a teimosia espiritual que existe em nós, a mantermos os nossos pensamentos em Deus, a mantermos o nosso coração firme nas promessas que o Senhor deu a cada um de nós. Queridos, Deus não quer nos enganar e Ele não nos engana. Ele é Deus real, verdadeiro, é Deus de compromisso, é Deus que se interessa por cada um de nós, como sempre se interessou pela humanidade. Onde está você neste momento? Adão, em vez de responder segundo o propósito
que Deus ansiava ouvir se aprofunda no processo de mentiras e passa então a acusar. Quantas pessoas nesse momento olham para as circunstâncias e estão acusando? Estão acusando a pandemia? Estão acusando a igreja? Quantos estão deixando que pensamentos adentrem ao coração e à mente no sentido de: será que é ali que eu tenho que estar? Será que eu não estou sendo enganado ou enganada estando neste local, nesse lugar? Será que aquele outro lugar não é melhor? E se assim pensamos, muitas vezes podemos cair também na tentação de comer, né? Ou deixarmos-nos, né, embebedar por fantasias emocionais. Muitos podem cair nesse momento, acreditem em vocês. E muitos estão caindo, acreditando que Deus já não é uma realidade em suas vidas. Olham para outros deuses que estão em nossa sociedade e acreditam que esses outros deuses, e não estou falando de deuses espirituais, mas de deuses físicos que aí estão e que nos atraem. A grama do vizinho, nos momentos de crise na nossa existência, irão sempre parecer mais bonita, mais atraente, com mais possibilidade de sucesso. E quando nos deixamos enganar em decorrência disso, damos passos que nos conduzem para aquele lugar. É para lá que eu quero ir. É isso que eu quero ter na minha existência. E em virtude disso, em vez de correr para os braços de Deus de uma forma em arrependimento, nós passamos então a dar desculpas para Deus. Senhor, eu não consigo. O Senhor não tem sido generoso, o Senhor não tem sido amoroso. E passamos então a culpar todos. Queridos, o homem um tanto com medo de Deus joga parte da culpa sobre o próprio Deus. Na Idade Média, na peste negra, a própria igreja afirmava, lá no século XIV, a igreja dizia que a culpa da peste negra era o castigo de Deus. E também todos os senhores e todas as senhoras ouviram expressões dessa parecida por volta lá do ano 2000, quando diziam sobre essa terrível doença que acometeu muitos, a AIDS, Isso é pecado, isso é culpa. Deus está castigando este ou aquele grupo, Deus nunca quer castigar, gente. Deus nunca quer nos tirar do jardim. E muitos também hoje têm ouvido dizer que isso é culpa de Deus que está castigando a humanidade. Deus não castiga, Deus orienta, Deus mostra, Deus aponta caminhos. E Deus tem sido claro, nós é que temos sido tolos, infantis. Todos nós sabemos que devemos cuidar de cada um de nós mesmos e devemos também, com essa atitude, cuidar do outro. É o cuidado que Deus quer despertar em cada um de nós, a responsabilidade da vida. A responsabilidade pela existência humana está em nossas mãos. E quando olhamos para o que tem acontecido, nos decepcionamos. Quantos Adões, quantas Evas têm existido por aí que têm comido do fruto amargo do pecado e a consequência tem vindo sobre todos. O que fazer então? Como agir neste momento de dificuldade? Em primeiro lugar, também nesse texto lido, existe uma palavra de esperança que Deus não permitiria que isso durasse para sempre. E quando Deus então dialoga com a serpente, ele diz que a serpente é maldita, não o ser humano. Que a serpente iria pagar por isso, por ter enganado. Mas que viria alguém que pisaria na cabeça, ou seja, venceria
esta serpente, e este alguém já veio, e é Cristo Jesus. É uma promessa que, portanto, se realizou em Cristo Jesus. O novo Adão, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, é o remédio para a cura da nossa infelicidade, da nossa angústia neste momento da existência. Ora, queridos, é para lá exatamente que nós devemos ter a consciência de caminhar. Deixarmos que o Espírito do Cristo venha até nós e nos alimente de esperança. E que no jardim onde estamos, que estamos vivendo, ainda que aparentemente não haja fruto, ainda que as árvores aparentemente possam estar se secando, a palavra de Deus vem e nos diz que ao cheiro das águas, Jesus é a água. Que possamos deixar que esta água faça brotar novos galhos, novas folhas de esperança, e que nesses galhos e que nessas folhas possam se abrigar muitos que estão cansados, muitos que se sentem oprimidos neste momento. Enquanto não nos dermos conta desta realidade, queridos, as tentações atualmente continuarão a nos seduzir. Os argumentos do inimigo e que virão à nossa mente continuam a nos enganar. Para que nos esforçarmos? Para que orarmos? Para que mantermos a nossa saúde espiritual? Deixe isso para lá. Vá viver a vida. E muitos até mesmo começam a acreditar que estamos nos finais dos tempos. Gente, não sabemos. As evidências sim estão aí, mas é Deus quem controla. Essa expectativa de final de tempo, final de mundo, sempre esteve presente na sociedade humana. Quando o exército romano dominou toda a Palestina, acreditava-se, o tempo final chegou. Na peste negra, a igreja afirmava: são os últimos tempos. Em momentos de caos, de catástrofe, sempre dizem: é o final dos tempos. Então aproveite os finais dos tempos, vá ser feliz. Deixe esse jardim. A felicidade não está nesse jardim, está no outro. Vá para lá. Ou seja, queridos, e muitos estão sucumbindo. Não podemos deixar. Não podemos deixar que o inimigo ganhe espaço em nossa mente e em nossos corações. Mas ao contrário, deixemos que as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus ocupe o espaço. E que a palavra do Senhor, lançada por Paulo aqui, quando nós trouxemos aqui no início, que seja isso, que ocupe a nossa mente neste momento. O que é verdadeiro? Muitas vezes, o que é verdadeiro hoje, gente? Para Adão e Eva, era a maçã, ou o fruto proibido. A maçã acabou caindo, né, no costume da sociedade. Era o fruto proibido que era o verdadeiro. Muitos olham e dizem que a pandemia é o verdadeiro. Não é, gente. Não é. O verdadeiro é Cristo Jesus. E é nele que nós devemos colocar os nossos pensamentos. Que o Senhor, nessa pequena meditação desta quarta-feira, alimente o teu coração de esperança. Alimente a tua vida, não com o fruto proibido, mas com o fruto que procede de Deus. Deus te abençoe. Continue a ser feliz. Continue a viver, continue a espalhar amor por onde você estiver. Que o Senhor te abençoe e guarde. Amém.